Boa noite, galera. Começando mais uma live Transfer Foot. Hoje com um convidado mais do que especial, Marlon Brito, um psicólogo, coach do esporte. Ele já tá entrando aqui já. Aí o Marlon já tá na área. Aí mandando a nossa... Aperta no aviãozinho, já manda pra galera, pros amigos, que hoje a live vai ser top. Já vou convidar o Marlon aqui e já apresento ele pra vocês. Marlon, já pede já o... para entrar, por favor, que eu já consigo aqui já colocar. Vamos entrando aí, pessoal, vai mandando um aviãozinho pra galera. Sejam todos bem-vindos. Aqui. Aí. Marlon, já mandei o convite já. Boa. Olha o homem aí, o homem tá na área. Grande Lucas. Como é que tá, Marlon? Tudo bem? Prazer te ver aqui, que alegria é poder participar desse momento aqui com a galera Transfer Foot. Deixa eu só alinhar aqui meu microfone e fazer os ajustes legais aqui. Você está me ouvindo bem? Estou escutando bem. Estamos escutando bem também? Também, tá ótimo. Dá só uma continuação aí que eu vou alinhar aqui meu microfone para ficar melhor aqui o nosso áudio, tá bom? Rapaz, tem uma galera de peso aqui, viu, Marlon? Quem tá aí? Tem uma galera de Luxemburgo aqui. Ó, tem a quem galera tá... de Uberlândia. A galera tá em peso aqui, cara. Legal, grande Blight. Conheci o Blight esse final de semana. Que prazer, que alegria conhecer esse bravo aí, viu? O cara sensacional que você me apresentou. O Barrela também. Se o Barrela tá aí, o Mike. Galera toda chegando. Acho que tá melhor agora. Beleza. Boa. Tá conseguindo me escutar bem também? Me ver bem? Tá ótimo. Tá ótimo. Muito legal aí a imagem e o som também, viu? Boa. Galera, mais uma live Transfer Foot. Hoje nosso convidado, Marlon Brito, psicólogo, coach do esporte, um cara super renomado, trabalha com vários jogadores, Everton Cebolinha, Elton Leite, jogador atualmente que está no Benfica, André Barrela, que está até aí na live, Luxemburguês, entre outros. Aqui a gente vai ficar até amanhã citando aqui os atletas que o Marlon trabalha. Atletas de vários países, Bulgária, Portugal, Luxemburgo, Espanha, Arábia Saudita. Tive até que anotar aqui, tem até minha colinha aqui, senão eu já ia me esquecer. E, Marlon, brigadão pelo seu tempo, viu, cara? Tenho certeza que vai ajudar muito a garotada aí. Valeu demais pelo seu tempo. Prazer meu, obrigado pelo convite, viu, Lucas? Eu admiro demais o trabalho do Transfer Foot, acredito muito, né, nesse trabalho, nessa conexão que vocês criam entre o mundo do futebol. Eu fui o incentivador desse projeto, você sabe muito bem disso. Tem vários vídeos meus aí incentivando, né? A vida emocional dos atletas é algo que precisa ser falado com mais transparência, sinceridade. E os atletas que nos assistem, tratar isso sem medo, entendeu? Por que ter medo de ter um psicólogo? Qual o problema de ter um coach? Entendeu? Isso é muito importante. Nós vemos os grandes atletas, as grandes seleções, a Alemanha com 9 psicólogos, os clubes no Brasil se abrindo, e quem não se abre para o mundo emocional vai ficar bloqueado, vai ficar parado, porque o mundo hoje é um mundo de conexão, um mundo holístico, onde essa tríade do ser, corpo e alma e espírito, tem que andar juntos. Não tem jeito. Exatamente, esse ponto que eu queria tocar com você, o Autuori, essa semana deu uma entrevista muito interessante, não sei se você viu, ele falando que para um jogador são 4 pilares, que é o técnico, tático, o físico e a parte mental. Ele falou que a parte mental, a mentalidade do jogador é a mais importante, que sem ela você não consegue ter sucesso. E eu queria saber de você, a sua opinião. Você concorda com o Autuori? Você acha que ele foi longe demais, exagerou um pouco ou não? Ele está totalmente certo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Antes de você responder, Marlon, galera, vai mandando as perguntas aí, que durante a live a gente vai fazendo aqui para o Marlon e o Marlon vai respondendo vocês. Beleza, aproveitando esse comercial seu aí, pedindo para mandar aviãozinhos também. Tem muita gente aí do esporte, e não só alguém do esporte, mas alguém que precisa desenvolver melhor essa área e precisa ouvir sobre isso. Vamos lá. Eu acho que você perguntou a pessoa errada.
né, se eu acredito que ou aquilo que o Autuori falou é algo pertinente. Vários atletas mandaram para mim essa matéria. Eu admiro muito o Paulo Autuori. Acho que o Goiás Esporte Clube perdeu muito com a saída dele. É um cara que tem uma grande experiência em várias esferas, né, do futebol mundial. E para mim foi até legal. Eu fiquei um pouco surpreso. Ele falou sobre a questão física, técnica, tática, mas ele falou a principal é emocional. Paulo Tuori, com toda a experiência de vida, entendeu que nós, seres humanos, atletas ou não, somos a somatória dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Quem não cuida do seu coração vai ter problema com o seu comportamento. Logo, um atleta que valoriza, prioriza, investe, tá certo, Lucas? É muito importante falar sobre investimento. O atleta que não se investe, ele se desveste. Ou seja, um atleta que não investe numa boa roupa, ele fica pelado. Emocionalmente também é assim. Se ele não se investir, ele vai estar descoberto para os enfrentamentos e principalmente para as pressões que o mundo do futebol traz para a vida desse rapaz. Então é muito importante frisar que o Paulo Autuori tocou num assunto que possivelmente ele traz do exterior, pela sua experiência internacional. Eu tenho falado sobre isso. Atletas, dirigentes, agentes precisam se abrir para o mundo da psicologia do esporte, para o mundo do coaching mental, para esse mundo de investimento numa mentalidade que vai gerar, sobretudo, um grande rendimento para aqueles que priorizam isso. Isso é fato, Lucas. Pode pegar os jogadores, atletas olímpicos, atletas coletivos, individuais, você vai ver que esses atletas alto nível, eles têm um investimento na área psicológica. E a psicologia está evoluindo. Não é simplesmente para tratar problemas de ordem familiar, relacional. Existe hoje a psicologia do futebol. A CBF está se abrindo para isso. Eu fiz minha formação pela CBF Academy. Várias pessoas, não só psicólogos, treinadores, agentes, preparadores físicos, se abrindo para trabalhar de maneira eficiente essa questão emocional. Eu desafio, cara. Você é um cara que trabalha comigo, né? Tem vários atletas que me assistem aí. Eu, quando tenho um atleta que me procura, eu procuro primeiro saber se a pessoa vai dar resultado, porque o resultado que eu vou dar é certo. Se eu não der resultado para a pessoa que deseja o resultado, é porque eu não sou um profissional qualificado. E graças a Deus eu nunca tive um atleta em toda a minha trajetória, quase 10 anos trabalhando com atletas, que falasse assim, você não me deu resultado. É incrível e você é prova disso. Quando você investe na vida emocional, quando você tem uma mentalidade de um atleta de alto nível, quando você tem seus sentimentos equilibrados, você tem sucesso nos resultados dentro e fora de campo. Lembrando que o atleta profissional, ele tem um tempo limitado de vida. Mas o homem, esse é um ser infinito. Nós não sabemos quanto tempo você vai durar. Então, quando o atleta trabalho as minhas faculdades, as minhas intenções como um homem, logo esse atleta vai brilhar. Não tem jeito. Cuidou do coração, cuidou da emoção, vai dar resultado dentro e fora de campo, Lucas. Concordo totalmente. A gente até pegar o gancho aqui, já colocar o comentário da Vanessa. A Vanessa falou o seguinte, o Marlon transformou a vida do André no desporto, no aspecto familiar e na nossa relação. Transformou a vida dele. O André, para quem não sabe, é um goleiro que hoje está atuando na Europa, no futebol luxemburguês. E a Vanessa é a namorada do Marlon. Do André. Tá falando aqui que o Marlon transformou a vida do André. Cara, concordo completamente. E eu acho que, infelizmente, ainda muitos jogadores, clubes, têm esse preconceito com essa psicologia, coach e toda essa questão de mentalidade. Acho que o jogador ainda fica com o pé atrás, mesmo sabendo que essa é a principal, o que o jogador deveria investir. Se eu perguntar aqui na live para os jogadores
Como que é um jogador sem confiança? Quando você está sem confiança, você consegue render? Todos vão dizer que não. Um jogador com confiança é um, sem confiança é outro. Se alguém não concordar, fala aqui na live, que a gente já vai conversando aqui, já vai debatendo, mas isso aí, cara, exemplo, Michael no Flamengo. Michael no Flamengo chegou, estava totalmente sem confiança, o Flamengo querendo emprestar ele, torcida vaiando ele. Depois o Renato chegou, deu moral para ele pegou confiança e o Michael onde ele está hoje? E que saiu do Flamengo um dos principais jogadores. O que você me fala? Como que a gente pode falar, o Michael aprendeu a jogar? Não, cara, ele não aprendeu a jogar. Totalmente mental. E aqui a gente pode ficar falando até amanhã aqui de vários jogadores que aconteceram a mesma coisa. Felipe Coutinho, por exemplo, está voltando agora a jogar um futebol de alto nível. Por que o Felipe Coutinho, há 5 meses atrás, 6 meses atrás, estava embaixo? Eles aprenderam a jogar bola? Não. Todo mundo aqui sabe que não. Então, no meu modo de ver, é 100% a confiança. Eu acredito que a confiança é 97% do jogador. Um jogador que chega em um nível de Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, eu não consigo falar que aquele jogador é ruim. Eu posso falar que esse jogador está sem confiança. Mas se ele conseguiu chegar em um patamar que, vamos dizer, 1% dos jogadores conseguiram chegar, ele tem potencial. Agora, quando ele está sem confiança, ele se torna um jogador de baixo nível, vamos dizer assim. Só um detalhe, você citou um caso aí, um exemplo de sucesso do Michael. Eu conheço a história do Michael, a trajetória dele, né? E o Michael teve uma transição de carreira quando começou a trabalhar a parte emocional. A maior galera aqui do estado sabe de onde o Michael veio, das quebradeiras, né? Um cara que não teve base, né, no futebol e uma base também familiar, emocional. E o Michael entrou em depressão. Galera do futebol, homem também entra em depressão. A pandemia não gerou, ela apenas demonstrou, ela apenas revelou um aspecto fenomenal na vida de homens. Homens também têm depressão. Jogadores também têm depressão. Eu trato jogadores que tiveram depressão, venceram a depressão e voltaram a marcar gols, voltaram a produzir, a defender com mais eficiência. Por quê? Porque o homem sempre foi mais blindado no que se refere aos sentimentos. Hoje eu tive o prazer de almoçar com o Cicinho, aqui na minha cidade, nosso restaurante, e a gente falava sobre isso. Por que o homem hoje está tendo depressão? Porque, na verdade, o homem ele se blinda. O jogador de futebol, aí você tocou num aspecto aí muito importante. Jogador de futebol não confia em ninguém, certo? Porque ele sabe que do outro lado não tem uma pessoa que vai lhe ouvir, guardar segredo, uma pessoa de confiança. Logo, o mundo do jogador de futebol é um mundo de desconfiança. Ele não confia no outro, ele não confia no staff, ele não confia na torcida, no dirigente, porque é um mundo difícil, é uma política barata, uma política desleal. Eu comparo o futebol com a política, certo? E aí, o que acontece? Essa relação com a confiança fica fragmentada, fragilizada. Logo, quando eu não confio em você, não confio no outro, o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, eu começo a desconfiar de mim mesmo. E esse é o grande problema. Eu vou usar o exemplo da Vanessa, que está aí, né, com o Barrella. O Barrella é um excelente jogador de futebol, um exímio goleiro. E eu falei, Barrella, me dá a oportunidade que eu te coloco na seleção. Entendeu? Por quê? Porque o Barrella tinha um grande potencial, tem um grande potencial, mas ao tempo a gente vai perdendo a confiança com a gente mesmo. E a pior desconfiança é a desconfiança de si mesmo. Quando você não confia mais em você, quando você não acredita mais em você. Barrella é um cara de sucesso, ele me dá liberdade para falar sobre ele, certo? Por isso eu falo dele aqui. Barrella foi... Até a Vanessa comentou aqui, falou da saída de bola, depois lê aí que a Vanessa falou que ele não se sentia seguro na saída, para sair da área e tudo mais, e sabia que é um aspecto que tinha melhorar, e você trabalhou isso bem com ele. Por exemplo, né, se o cara confia nele, vai desconfiar de quê? Se o cara não tem medo de morrer, entendeu? Ele tem medo de quê? Então, tudo isso é psicologia, tudo isso é crença.
sabe? Que a gente desenvolve na relação da mentoria, na relação com o outro. A confiança é a base de tudo, Lucas. É a base para o cara ter um relacionamento feliz com a esposa, ter um sucesso dentro de campo, quando ele confia nele, quando ele olha para ele e ele começa a rever a sua identidade, quem ele é, e ele consegue se ver, né? Autoimagem, né? De maneira clara, cara, ninguém segura. Então, assim, é por isso que eu me especializei no esporte, da psicologia do esporte, do futebol, porque eu conheço o meio do futebol, eu vivo o futebol desde meus 9 anos de idade, tenho 44, então a minha experiência, né, no futebol, ela não se resume apenas dentro de campo, né? Embora dentro de campo eu não tive sucesso nenhum, nunca fui um profissional, mas a relação com as pessoas, e eu sempre vi isso desde pequeno. Cara, é triste você perder. Eu estava assistindo a última Copa, estava nos Estados Unidos, Brasil e Bélgica, e eu estava num restaurante português, quando o Brasil tomou o gol da Bélgica, dominando o jogo, eu ouvi um senhor português falando o seguinte: o Brasil está emocionalmente desequilibrado. Aí uma senhora portuguesa: o Brasil está nervoso. Cara, o que eu mais ouço, Lucas, no futebol é isso. Esse jogador está nervoso. Esse time está desequilibrado emocionalmente. A seleção brasileira, como que você tem um atleta de alto nível de seleção brasileira, certo? Tendo desequilíbrio emocional numa Copa do Mundo. O que é isso? É despreparo. O que é isso? É falta de investimento. O que é isso? É se preparar fisicamente, tecnicamente, taticamente, mas esquecendo do principal, das suas emoções, dos sentimentos. Enquanto o futebol brasileiro não se abrir para a psicologia do esporte, não vai ter sucesso. Porque talento em campo nós temos, mas nós perdemos no que os caras estão se investindo lá. Estados Unidos vai ser a grande potência do futebol. Estou falando isso, 2030, Lucas, não vai ter um campeonato melhor no mundo, senão a MLS. Os caras estão crescendo, desenvolvendo. 2026 a Copa do Mundo vai ser lá mais uma vez e esses caras vão passar. Vai ver o número de psicólogos que tem na seleção olímpica, que tem na seleção de futebol em todas as categorias. Psicólogo nas escolas, tá certo? Então os caras tratam a psicologia como uma ferramenta positiva, não como uma ferramenta negativa que é vista no Brasil. Psicólogo é coisa de doido. Tem que abrir a caixinha, tem que mudar o chip. Não tem jeito. Psicólogo não é médico de doido. Não. Psicólogo é um profissional que vem ajudar você no empoderamento da sua saúde mental. Vírgula. Todos nós, seres humanos, precisamos de uma instrução e de saúde mental. Isso basta. Entendeu? Se não, vai ficar difícil. Concordo 100%. Eu acho que não só do futebol, como você disse. Todas as áreas... todas as áreas precisam de um psicólogo. Para você melhorar o seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento profissional, em todas as áreas você precisa. Porque a pressão existe. Talvez no futebol um pouco mais, pode ser. Porque nós estamos muito expostos à mídia, pressão de dirigente e etc. Mas em todas as áreas existe pressão. A Daniela até fez uma pergunta aqui, minha esposa linda, um beijão para ela. Falou assim: Marlon, trazendo um pouco para minha área, qual é a melhor forma de lidar com a pressão sem me sentir paralisada? E essa pergunta aqui faz total sentido também para o futebol. Que muitos jogadores, quando tem uma pressão grande, ele paralisa. Não consegue render, fica aquele cara travado em campo. E logo você vê, quem conhece mais, você vê logo um cara que está sem confiança. Ele começa a pensar mais com a bola no pé. Na hora de dar um passe, ele pensa 2, 3 segundos. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E um cara com confiança flui muito mais. Todos os jogadores que estão aqui sabem como é ruim jogar sem confiança. Como o jogador fica paralisado e como demora mais a tomada de decisão. Marlon, então passo para você a pergunta aí da Daniela. Tá, Dani. Como não se sentir paralisado? Dani, beijão para você. Como não se sentir paralisada diante das pressões, tá? Como que uma pessoa, um profissional trata a pressão? Tratando isso aqui, ó, o que eu sempre falo para meus atletas, meus clientes, tá? Isso aqui é a base de tudo. Não sei se vai aparecer da maneira correta ou se está o inverso. Dá para ler aí? Aí. Identidade?
Identidade. Isso aqui é a base de toda a estrutura emocional. A Dani perguntou como lidar com as pressões do mercado profissional. Existem dois tipos de pressões que todo profissional, da bola ou não, ele se relaciona. Pressões externas e pressões internas. Tá? As pressões externas são as vozes dos outros. As pressões internas é a voz de mim mesmo. Qual que é a voz mais forte e que tem que ser trabalhada? Não é a voz dos outros, mas é a voz do meu self. Tá certo? O que acontece? Um atleta que dá atenção para as vozes externas é porque ele não sabe quem ele é. Logo, se eu sei quem eu sou como atleta, como homem, como mulher, da minha capacidade profissional, o que outro fala de mim, dane-se, pouco importa. Aqui está um grande sabotador mental e emocional de produção na vida dos atletas. Ouve demais o que os outros falam, se preocupa com a torcida, se preocupa com o dirigente, se preocupa com o agente e ele não cuida dele mesmo. Logo, um profissional que sabe quem ele é, que ele ouve a sua voz e reconhece essa voz e acredita nessa voz, o que os outros falam, meu amigo, pouco importa. Elogio ou não, o que prevalece nesse cara, nessa mulher, é a sua capacidade. É uma capacidade que eu tenho de me auto-enxergar, autoimagem, a imagem de mim mesmo. Logo, Dani, eu te respondo, tá? Se você sabe da sua capacidade, se você conhece a sua voz, a voz da pressão externa, pouco importa. O que importa é que eu sei quem eu sou, da minha capacidade, do que eu posso produzir, do que eu posso fazer. Isso aqui muda já o cenário. Só isso aqui já transforma a vida de alguém que está nos assistindo, Lucas. Já vale a pena essa live da noite. Entendeu? Porque nós somos movidos por vozes. A questão é, não é a voz que eu ouço, mas é a voz que eu escuto. Ouvir, todo mundo ouve. Escutar pressupõe uma audição ativa. Você não tem filho ainda, mas meu filho, eu falo assim, eu tenho um filho que é surdo. E ele ouve por aparelhos. Então, a minha maior alegria é quando eu falo para o Felipe e ele responde. Por quê? Porque ele não apenas ouviu, mas ele escutou. Tá? O ouvir pode ser que ele entra por aqui e sai por aqui, mas o escutar é mediante a uma resposta positiva. Você pode ouvir qualquer tipo de voz, mas a escuta tem que ser para a voz da identidade, de fato, quem você é e na sua confiança que você tem acerca de si mesmo. Essa questão de identidade é muito forte para o jogador. Eu acho que o jogador que consegue entender quem ele é, acho que ele sai muito na frente, porque no futebol, na quarta-feira, você joga bem, você é o craque. Para a torcida, você é o melhor jogador, os dirigentes. No domingo, se você fez um jogo ruim, você já não presta mais. Ninguém lembra o que você fez na quarta. E isso vale para treino, para amistoso, para o dia a dia do atleta. Se o atleta não sabe quem que ele é, na quarta-feira ele fez um treino bom, ele fala, caramba, eu sou um jogador, eu sou um jogadorzão e vou conseguir chegar no meu objetivo. Na quinta-feira, se ele fez um treino ruim, ele já pensa que ele não é capaz. Então ele fica oscilando muito desse jogador bom para o jogador ruim, se ele não souber quem ele é. Então acho que essa questão de identidade é muito forte para os atletas. Acho que o atleta tem que entender quem que ele é e saber distinguir essas vozes, o que seria um feedback e o que seria a voz externa que atrapalha. Até já emendo outra pergunta sobre isso, Marlon. Como que o jogador distingue o que seria um feedback, uma coisa que ele conseguiria aproveitar, falar, não, isso aqui eu consigo aproveitar para me tornar um jogador melhor, e o que seria aquela voz externa que atrapalha, seja de um familiar, de um torcedor, de um dirigente, de um amigo, quem seja. Como que o jogador consegue distinguir? Como que ele consegue ter a sabedoria para falar, não, isso aqui eu pego, isso aqui eu aproveito, isso aqui eu não vou aproveitar? Boa! Primeiro lugar, Lucas, nenhum atleta profissional
cresce ou se torna profissional sem ter feedbacks. Tá? Eu mentoreio homens do esporte e fora do esporte. E homem que não recebe crítica, ele não amadurece e ele não cresce. Lembrando que feedback vem de opinião. E a opinião pode ser boa ou pode ser ruim. Mas é muito importante que o atleta de alto nível, que tem uma mentalidade, um mastermind, ele seja aberto a feedbacks. Aí a grande questão determinante é como definir os feedbacks. Está aqui. É discernir a fonte. Tá certo? Então, por exemplo, se eu recebo feedback, de quem é esse feedback? Um feedback da torcida pode ser perigoso, relativo, mentiroso, mas um feedback de um pai pode ser muito importante. Assim como um feedback do adversário não necessariamente vai ser um feedback pertinente, mas um feedback de um treinador seu de confiança é um feedback que vai trazer resultados. Feedback se faz necessário para todo ser humano. Quem não tem feedback não cresce. A grande questão é discernir a fonte do feedback. Porque tem feedback que ele vem para somar, mas tem feedback que vem para te dividir. Tá certo? Então, quem é essa pessoa que me traz feedback? Isso é determinante. Não aceite feedback de qualquer um. Tá certo? Pode ser meio aqui contrassensual, pode ser discrepante, mas não é. Feedback é importante, vírgula, mas discirna, tenha convicção de quem é esse feedback. Não aceite feedback de qualquer pessoa, embora o feedback é essencial para o crescimento da vida de um atleta. Fui prolixo, não? Não, ficou bem claro. E já emenda a minha outra pergunta. Como que o atleta constrói essa mentalidade de sucesso? Nós já sabemos que a confiança para o jogador de futebol é 97%, mas como que ele consegue manter a mentalidade boa, a cabeça boa, mesmo nos momentos ruins? Qual é o segredo, Marlon, para que esse atleta, quando o dia ruim vier, ele não se abater? Existem várias características de uma mentalidade de alto nível. Existem várias características para uma pessoa se tornar um mastermind. Né? Esse termo foi usado pela primeira vez no século XIX aí por Napoleão Hill. Né? Um excelente escritor, trabalhou muito essa ideia da mentalidade alto nível, né? Do mastermind. Hoje, uma psicóloga que está... digamos assim, na cabeça, né, da psicologia do sucesso, da mentalidade, é a Carol Dweck, uma americana que trabalha muito essa questão do mindset. A Carol Dweck vai falar o seguinte, que existe duas maneiras, duas mentalidades, duas mentes. E aqui eu entrego para vocês, de graça, tá? A mente fixa e a mente aberta. Tá certo? Você perguntou para mim como que se compõe essa mentalidade de alto nível. Primeiro passo é ter uma mente aberta, tá? Uma mente fixa, ela não aceita ensinamentos. Muitos atletas, por que muitos atletas do futebol, os caras estouram rápido, mas são esquecidos? Porque esses caras se tornam um bam. Eles acham que eles são donos da verdade. E ele esquece que o futebol é evolução e conhecimento. Quem não se evolui, quem não evolui e quem não estuda futebol, fica parado no tempo. Esse cara fecha a sua mente e ele não desenvolve uma mentalidade de sucesso. Aí ele pega um cara mais ou menos, que na época dele era a reserva dele. Mas esse cara é uma mentalidade aberta, ele treina o lado psicológico, emocional, ele tem um staff dele, que hoje eu trabalho com meus atletas. Todo atleta que trabalha comigo tem um staff, eu ajudo a montar um staff, porque não adianta hoje se limitar aos treinamentos de um clube, tem que treinar fora do clube, entendeu? E aí, meu amigo, esse cara é um cara além da média, acima da média, ele treina.
ele passa esse cara que era o gênio, porque esse cara fechou a sua mentalidade, enquanto o outro tem uma mente aberta. Essa é a principal característica para se construir um mindset, um mastermind. É ter mentalidade aberta. Cara, precisa de um fisioterapeuta? Vai atrás. Precisa investir num coach? Paga. Você não está gastando, você investe. Tá certo? Preciso montar uma academia ou então fazer uma parceria. Cara, vai fundo. Entendeu? Porque se você não se abre para as suas necessidades e para as suas potencialidades, vai vir alguém, vai passar você, porque esse cara está investindo nele mesmo. Então, respondendo a sua pergunta, existem várias outras características, mas a principal é ter uma mente aberta, é ter uma mente positiva para o conhecimento e para a evolução. O Berg falou assim, Marlon, eu era um cara muito cabeça dura em questão de psicólogo no clube. Hoje, após a minha cirurgia de LCA e menisco, sei muito bem a importância de ter um psicólogo ao lado. Quem passa por uma cirurgia dessa, que acho que é uma das piores lesões que um atleta pode ter, sabe como que é na volta. Como que fica seu psicológico? Que isso? Será que eu vou machucar de novo? Como que é? Então, nesses momentos, senhores, também que o psicólogo entra em ação e consegue ajudar e fortalecer o jogador para que ele foque no jogo, não no que está em jogo. Eu gosto muito dessa frase. Eu acho que essa frase espetacular, foque no jogo do que o que está no jogo. Se o Neymar, nós bater o pênalti na final da Copa do Mundo, ele começar a pensar o que vai acontecer se ele errar, o que a torcida vai falar, o que o Galvão vai falar, como que vai ser a cabeça dele. Então eu acho que isso, nós, atletas, nós temos que pensar, quando entrou em campo, esquece tudo. Foca no jogo, foca ali, no momento. O que vai acontecer depois, a gente vê. Mas foca no momento, não o que está em jogo. Porque, principalmente nos momentos decisivos, se você começar a pensar o que pode acontecer se você errar, o jogador pira e aí a tomada de decisão dele é bem afetada. Marlon, fala um pouquinho para a gente sobre esse staff, sobre essa mesa de apoio. Como criar essa mesa de apoio? A Vanessa trouxe aqui para a gente, falou da mesa de apoio, você falou do staff, que é a mesma coisa, mas como que a gente cria esse staff? Qual que é a base para criar esse staff? O staff não é o mesmo que mesa de apoio. Mesa de apoio é um assessment que eu trabalho com meus atletas, onde nós compomos uma mesa de 10 pessoas importantes na nossa vida. Essas pessoas se tornam mentores. Essas pessoas são intencionais na nossa vida. Isso é um coach, pode ser um membro da família. Eu falo sobre o validador, tá? Essa mesa não é de origem minha, é de um mentor meu, mas que ela é extremamente pertinente para a vida longa no futebol e para o sucesso. Um atleta que tem pelo menos 10 pessoas presentes na sua vida, atuando de maneira intencional, cara, dificilmente esse atleta vai ter insucesso na vida. Então, a mesa de apoio basicamente é colocar mentores intencionais na nossa vida. Cada um deles nós damos um nome, nós selecionamos essas pessoas, né, por funcionalidade, por papéis, né, de atuação na nossa vida. E quem tem uma mesa de apoio dessa, você tem a sua, eu tenho a minha, a gente sabe que a gente vai muito mais longe, tá certo? Essa é uma grande sacada do sucesso. Não andar sozinho. Ninguém na vida conseguiu chegar ao topo sozinho. Nem Jesus, o Cristo, conseguiu. Ele precisou de 12 homens para conquistar a sua missão. Você vai ver os grandes empresários, empreendedores hoje. Os caras têm uma mesa de apoio, tem um leque de uma gama de mentores ao lado para fazer acontecer. E aí, quando você fala de staff, eu adicionei aos atletas, dentro dessa mesa de apoio, existe aqui um mentor que são os staff, que são os mentores que compõem o staff.
todo atleta profissional, especialmente, precisa ter uma equipe trabalhando ao seu favor. Isso eu falo, um coach psicólogo, um fisioterapeuta, um nutricionista, um personal, quem é goleiro, um treinador de goleiros. Aí você fala assim, pô, mas eu não cheguei a esse nível ainda, entendeu? Mas, na verdade, você não chegou a esse nível ainda porque você não tem esse staff trabalhando ao seu favor. Pô, mas eu não tenho dinheiro para bancar essa galera. Cara, não é sobre dinheiro, tá? Não é sobre dinheiro. É sobre network. A vida de um atleta, de qualquer ser humano, não se fundamenta em dinheiro. O que importa são as pessoas que você tem do seu lado para te fazer saltar saltos ainda maiores. Eu tenho atletas que trabalham comigo, que têm staff e não gastam um centavo por mês. Por quê? Tem relacionamento, tem amizade e é uma troca. Hoje você está me dando o seu trabalho, amanhã eu vou te dar o retorno. Essa é a grande sacada de ter uma mesa de apoio, fortalecer a network. Então, ajudando aqui os atletas, Marlon. Galera, pega o papel e a caneta aí. O que buscar nas pessoas que você vai colocar na mesa de apoio? Fala as características dessa pessoa, o que essa pessoa precisa para sentar na sua mesa. Vamos falar aqui para os atletas já anotar. Já anota aí e já vamos montar essa mesa de apoio. Fala aí, Marlon, o que precisa? Para sentar na sua mesa, o que a pessoa precisa? Essa mesa, você sabe muito bem que a gente precisa de tempo para trabalhar isso, tá? Eu até entrego aqui tranquilamente as 10 funções dessa mesa, que é o coach, o mentor, o treinador, o amigo transcultural, um membro da família, 2 amigos íntimos, tá certo? Um herói, beleza? São 10 pessoas, mas nós precisamos de tempo para compor essa mesa. Claro. Aí você vai falar assim, claro, porque você não vai colocar qualquer pessoa nessa mesa. Não vamos colocar qualquer pessoa nessa mesa. Qual que é a base fundamental da composição desses caras que vão compor a minha mesa, tá? Você aqui me pegou agora de surpresa, eu estou escrevendo aqui. Dá 10 segundos. Primeiro, aqui. Boa. A característica é confiança. Segundo, sinceridade. Eu gosto de escrever para mostrar, ficar mais visual. Tá certo? Certo. Boa. Vou explicar já. Primeiro, confiança. Segundo, sinceridade. Terceiro, privacidade. Tá? Isso aqui eu estou te falando aqui agora, que você me perguntou, nem planejamos isso. 3 características, 3 qualidades de uma pessoa que pode me mentorear. Tá certo? Vê se dá para ver aí, Lucas. Tá dando. Confiança, sinceridade, só a última que eu não tô conseguindo ver. Privacidade. Privacidade. Tá? Boa. Confiança. Eu confio nesse cara porque eu conheço a vida dele e ele conhece a minha. Eu confio aquilo que eu entrego. Segundo, sinceridade. Eu sei que esse cara vai falar a verdade. Tá? Olha só que interessante. Não basta ser amigo para ser o mentor. Porque tem muito amigo que ele gosta tanto de você que ele não fala a verdade para você. Tá? A gente tem um assessment que é o feedback 360. Como que funciona o feedback 360? Você pede para pelo menos 5 pessoas do seu network que te conhecem bem, uma da família, um amigo, blá, 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 5 qualidades e 5 defeitos. Quando eu faço isso com algum atleta, tem gente que manda para mim, sem o atleta ver, eu passo meu e-mail, meu WhatsApp, aí os caras mandam, tipo assim, 5 qualidades do Lucas. Aí vem 5 qualidades do Lucas. 5 defeitos do Lucas. Ah, ele não tem nenhum. Ele não tem nenhum. Pô, como que você não tem defeito? Como que eu não tenho defeito? Então, esse cara, ele não serve para ser um bom mentor. Ele é um bom amigo. Mas, como mentor, ele precisa ser sincero. Ele tem que te elogiar, mas tem que te criticar também, pô. Entendeu? Porque ele é sincero, porque ele gosta tanto de você que ele vai entregar também os teus podres. E ele quer o teu bem. Tá certo? Sinceridade é uma característica única na vida de um mentor. E, por último, privacidade. Você precisa contar a sua vida e saber
que a sua vida não vai ser manchete dos jornais ou do Instagram no dia seguinte, tá? Uma pessoa que abre a vida dela, né, publicamente, ela perde a moral e ela não serve para ser um bom mentor. Tudo que eu falo aqui, exemplos de atletas, são exemplos que não comprometem os meus atletas, porque eu não posso quebrar a nossa privacidade e também a nossa confiança. E eu só falo a partir do momento que um atleta também me dá permissão para isso, tá certo? Mas você nunca vai me ver contando a vida de história de atletas, né, publicamente, contando aquilo que é tratado numa sessão de coach ou numa sessão de terapia mental, tá certo? Então, basicamente, como buscar um profissional? Como buscar um psicólogo? Como buscar um coach? Como buscar um mentor? Cara, esse cara tem que ser de confiança, tem que ser sincero e tem que ser privado. Guarda segredo. Do contrário, sai fora. Sai fora porque é furada. Esse cara não vai, ou essa mulher não vai te ajudar a chegar ao teu estado desejado. Isso é muito importante e sem esse tripé, não há profissional que resiste no mercado com sucesso. Anotado aí, né, rapaziada? Só essa resposta aí já tá bom a live, a gente podia fechar já, que já valeu demais. Marlon, nós já entendemos aqui a importância de um psicólogo, de um coach para um atleta e para um profissional, qualquer área. Por que ainda os clubes e os atletas têm essa resistência com o psicólogo e com o coach? A gente começou a conversar sobre isso aqui no começo da live, falando sobre o futebol americano, que eles estão muito mais envolvidos que nós nessa área. Mas por que ainda, não só os atletas, viu? Os clubes, nos clubes ainda tem muito preconceito. Você vai falar de psicólogo para clube, o cara fala, não, isso é frescura. Isso aí é frescura. Depressão é frescura. E a gente sabe que não é. Está mais do que provado. A gente já citou aqui vários exemplos de jogadores que mudaram completamente o nível depois de entender quem ele realmente é e de ganhar confiança. Luca, boa pergunta. Tudo isso começa com a nossa cultura sul-americana, com a nossa cultura brasileira de ter os sofrimentos da vida e não ter apoio nesses sofrimentos. Nós viemos de uma família, de uma geração, eu venho dessa geração, de que você é aquilo que você faz e você, para ser alguém, tem que produzir. E, meu amigo, tem que produzir e pronto. Nós sofremos muito, né? Quem vem de uma geração como a minha, não como a sua, nem tanto, mas uma geração X que não tinha muito apoio, que era mais na raça, mais no coração. Isso se criou um estigma de que psicólogo seria médico para loucos, né? Até porque, né, nos manicômios tinha essa atuação dos psicólogos, psiquiatras, e as pessoas não investiam nas suas crises para um profissional da área da saúde mental. O futebol acabou aderindo isso. Cara, futebol, jogador bom é aquele que resolve, pronto. Não precisa de mimimi, de alguém para cuidar de emoção. Para que isso? Então, essa ideia, esse mito de que psicólogo é uma coisa para loucos, para retardados, isso foi um estigma que se criou por conta dessa cultura, né? De predominância, de ser forte, né? E o futebol, por exemplo, brasileiro, sempre criou essa capa de hegemonia, né? Nós somos os melhores, tal. E a gente acabou deixando de cuidar de uma área muito importante, que é a área emocional. Então, isso, nos grandes países, nos países do primeiro mundo, é uma coisa normal. O psicólogo faz parte de uma carteira de saúde sua. Tem um acesso aos profissionais da saúde mental, né, de maneira gratuita. Então, isso é muito tratado a partir de uma cultura, da maneira que eu vejo esse profissional. No Brasil, está melhorando muito isso. Nós já temos aí várias, né,
intervenções da saúde pública, oferecendo o profissional da área da saúde mental. Isso é muito bom. Mas enquanto não mudar essa cultura, certo? De que não precisa, psicólogo é médico, profissional para louco, para retardado, blá, blá, blá. Se não abrir a caixinha, vai ficar para trás. Porque quem conhece de psicologia, do mundo cognitivo, sabe que a gente precisa cuidar das nossas emoções como nós cuidamos do nosso corpo. Nós somos a somatória das nossas emoções. Nós somos a somatória dos sentimentos. Quando você tem sentimentos e emoções saudáveis, o resultado vai ser um resultado de sucesso. Total, muito bom. Marlon, o pessoal tá entrando aí, tem muita gente entrando na live agora. Dá uma resumida aqui para esse pessoal. Quais são os pilares de uma mentalidade de sucesso? Você falou várias coisas aí durante a live, mesa de apoio, staff, muita coisa foi dita aí. Mas para você, quais são os pilares para o cara ter, para o atleta ter uma mentalidade de sucesso? A gente vê muito, eu acho que um cara hoje referência em questão de mentalidade é o Cristiano Ronaldo, né? Que independente do que está acontecendo, o cara está pensando positivo o tempo todo, estão criticando ele não está nem aí, está pensando positivo. E eu vi uma entrevista dele que me chamou muita atenção, até famosa, viralizou aí, que ele fala o seguinte: cara, se eu não confiar em mim, se eu não achar que eu sou melhor, quem vai achar? Então, acho que se você também tocou nesse ponto, o atleta saber quem que ele é e confiar nele, e é uma coisa que o Cristiano Ronaldo faz muito. O pessoal fala, o Cristiano Ronaldo é pior que o Messi. Cara, ele não quer saber o que você acha. Para ele, ele é o melhor e ponto. E por isso, ficou tanto tempo aí sendo o melhor do mundo e chegou onde chegou, batendo recorde atrás de recorde, tudo pela mentalidade do cara. Mas, passar a bola para você agora. Quais são os pilares para uma mentalidade de sucesso? Lucas, a gente está chegando no nosso final aí e é muita informação, né? Eu gosto sempre do pouco que se equivale a mais. Não adianta trazer muita coisa e despejar muita informação. Eu gosto de trabalhar com aquilo que é mais importante. Vou trazer aqui 4 chaves para uma pessoa alcançar uma mente alto nível ou um mindset de sucesso ou um mastermind, certo? Primeiro, eu já falei, é ter uma mente aberta. Aberta para quê? Para o conhecimento e para a evolução. Uma mente aberta não para de estudar, não para de treinar. Uma mente aberta está sempre aprendendo em qualquer situação. Essa, para mim, é a primeira. Mente aberta. Segundo, identidade. Uma mente de alto nível é justamente o que você falou do Cristiano Ronaldo. Ele sabe quem ele é, pronto. E ninguém vai mudar essa opinião de quem ele é, porque ele conhece a si mesmo. Uma pessoa que não conhece a si mesmo não conseguirá alcançar uma mentalidade acima da média. Saiba quem você é. Agora, como é que eu vou saber quem eu sou? Aí, meu amigo, entra o terceiro passo, que é ter mentores. Tá? Eu tenho 3 mentores na minha vida. Alguém que não tem mentor não cresce. Alguém que não tem mentor, líder, profissionais de auxílio no crescimento profissional e mental, ele não vai desenvolver uma mentalidade de sucesso. Esse mentor, inclusive, vai te ajudar a descobrir quem você é, porque todo mentor tem essa capacidade de instruir na composição ou na descoberta de uma identidade. E por último, meu brother, disciplina. Aí, você sem disciplina não consegue chegar a lugar nenhum. O que é disciplina? É fazer todo dia a mesma coisa. Tá? Um cara mastermind, ele sabe onde ele quer chegar, porque ele sabe quem ele é, e ele repete todos os dias a mesma coisa para alcançar a excelência naquilo que ele faz. Nós sabemos que a repetição é a mãe da assimilação.
é repetindo, é disciplina, é foco, é estar presente nos treinos. Você falou de foco aí. Foco é estar presente, entendeu? E o foco se alcança com disciplina. Então, eu não vou jogar muita coisa, não. Se vocês começarem com esses 4 pilares, vocês vão ter, com certeza, uma mente em alto nível. Abra sua mente, mente aberta, saiba quem você é, identidade, repita todos os dias o que você faz, disciplina e tenha pessoas para te dar feedback, te criticar e te elogiar. São os seus mentores. Esses caras, essas mulheres serão fundamentais no seu crescimento de alcance a uma mentalidade mastermind. Muito bom, Marlon. Nós estamos chegando no final da live aqui. Vou tocar só em mais um ponto, que é a questão da leitura. Infelizmente, o jogador de futebol ele tem muito preconceito e fala, não gosto de ler, porque na escola passava livro que ele não gostava, entendeu? Ele fala, não, ele é muito fechado, tem uma mentalidade muito fechada para isso. E nós sabemos a importância da leitura para o atleta, para ele construir essa mentalidade de sucesso, esse mindset de sucesso. Então, vou propor um desafio aqui, Marlon. 2 livros para a rapaziada começar a ler. Fala 2 livros para mudar totalmente a mentalidade, para começar a eles criarem o hábito de ler. Isso é uma dica que eu dou para todo jogador. Comece a ler. Comece a ler. Dê essa chance. Lê ali 5 páginas que seja por dia. Não é nada. 5 páginas por dia. Tem uma conta que se você ler 10 páginas por dia, no final do ano, você vai ter lido 18 livros. Só para você ter uma noção. 10 páginas por dia. 10 páginas não é nada. Então, Marlon, passa a bola para você. 2 livros para que esses atletas comecem a criar esse hábito. Cara, muito fácil. Eu amo leitura, amo livros, estudo todo dia e acho que o conhecimento demais não é, né, patológico, é saudável e é necessário. Vou dar 2 dicas. Primeiro, o principal livro para mim, o livro que eu mais amo, que é a Bíblia Sagrada. E aí eu incentivo, independente da sua religião, leia o livro de Provérbios. Provérbios da Bíblia tem 31 capítulos, ou seja, um capítulo por dia você lê o livro todo em um mês. Provérbios fala de sabedoria, que é a base fundamental para o sucesso de qualquer pessoa. Então, a psicologia fala que mesmo que você não acredite na Bíblia, colocando ela em prática, você vai viver melhor do que qualquer outra pessoa. Então, a primeira dica, leia o livro de Provérbios, um capítulo por dia. E o segundo livro, que é um livro que eu tenho trabalhado muito com meus atletas, que é um livro que eu citei, que é o Mindset. Está até aqui na minha mesa. Mindset, da Carol Dweck. Tá? Esse livro é fenomenal, tem em inglês, tem em português, acho que tem em espanhol também. A Carol Dweck trabalha a nova psicologia do sucesso a partir dessa renovação de mente. Cara, eu não gosto de ler, mas o Lucas falou que é necessário ler, mas eu não gosto. Eu sei disso, que atletas, né, precisam ler, como qualquer outro cidadão, mas não gosta. Cara, tem muito livro aí em áudio, tem muito podcast, né, tem muito comentário de livro no YouTube. Se você não gosta de ler, pelo menos ouve. Isso vai gerar um ganho de conhecimento e todo conhecimento é muito válido em qualquer área da nossa vida. Eu vou deixar um livro aqui, Marlon. Seja Foda, do Caio Carneiro. Um livro muito bom que vai te ajudar nesse aumento de confiança e essa construção de mentalidade. Então, eu também deixo uma dica de livro aí. E, vou pegar atleta... Vou anotar esse aqui. Nunca leu esse, não? Nunca leu esse, não? Vai anotar os 3, né? Vou botar aqui. Caio Carneiro, né? Caio Carneiro. Boa. Muito bom esse livro, cara. Então, atletas, começou a ler, tira a foto, marca TransferFoot, marca Marlon Brito e vamos junto. Vamos construir essa mentalidade de sucesso. Mas antes de acabar,
Vamos tirar um print aqui e postar nos stories. Quem participou da live, gostou, achou que o conteúdo que o Marlon passou aqui pra gente foi bom, foi proveitoso, posta lá nos stories, marca a TransferFoot, marca o Marlon Brito e vamos juntos, cara. Vamos juntos construindo um futebol cada dia melhor e jogadores mais confiantes. Vou tirar o print aqui. Ó, 1, 2, 3. Boa, o meu já foi. Galera, tira o print aí, já marca TransferFoot, marca o Marlon Brito. Marlon, cara, brigadão, viu, por essa aula que você deu aqui pra gente. Te agradeço demais pelo seu tempo. E é sempre um prazer imenso falar contigo. Muito obrigado, Lucas, por esse privilégio de trabalhar com vocês. TransferFoot é a realidade, TransferFoot é a maior ferramenta de conexão hoje do futebol. Parabéns por essa ferramenta poderosa de acesso ao sucesso que os atletas estão buscando. Acredito muito no trabalho de vocês, contem sempre comigo. Obrigado, galera, por nos ouvir. Estou à disposição aqui no meu Instagram, pode chamar no direct. Quem não me segue lá. O pessoal que me segue não segue a TransferFoot, por favor, vai lá agora, começa a seguir essa ferramenta de conexão no meio do futebol. Existe possibilidade de alcançar o sucesso. O sucesso é possível a todos, desde que a gente mude e busque novos caminhos. Porque quando você não muda, tudo se repete. Que Deus abençoe a todos vocês. Sucesso a todos que nos assistem aqui. E até a próxima, Lucas. Tamo junto, meu irmão. Obrigadão, Marlon. Quem não pegou a live desde o começo, nós vamos deixar salvo no perfil. Vou compartilhar aqui também com o Marlon. Então, quem quiser assistir a live desde o começo, é só entrar no nosso perfil aqui, que ela vai estar disponível. E quem participou, vai lá dar um soquinho nos comentários. Qualquer coisa que vocês precisarem também, manda para TransferFoot, manda para o Marlon aí e vamos juntos. Grande abraço, Marlon. Brigadão, viu? Obrigado a todos que participaram e até a próxima. Valeu! Abraço. Abraço.